Bom, gente, boa noite novamente para todas e todos. Hoje a gente começa o nosso segundo módulo do Tecendo Projetos, né? Que é esse curso de formação que o IQI pensou para a escrita de projetos. Ele é um curso pocket, que a gente chama, pequenininho, né? Intensivo, e a gente pensou com muito carinho numa metodologia que ajudasse a gente a pensar o passo a passo de um projeto, a escrever um exercício para a gente escrever, de fato, um projeto, e depois um exercício para a gente orçar esse projeto, né? Para que a gente consiga fazer um detalhamento financeiro de um projeto, que eu acho que é uma parte bastante importante do detalhamento de qualquer projeto, né? A gente fazer esse detalhamento financeiro. E aí, na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o anexo 1.1, o que é o anexo 1.1, o que são os projetos dentro do anexo 1.1, e muitas dúvidas surgiram. Então, a gente vai trabalhar hoje um pouco dessas dúvidas, porque tem pessoas que estão chegando agora e que não conhecem a linguagem da reparação, né? Semana passada, eu lembro que muitas pessoas me perguntaram nas 4 turmas que a gente abriu, o que é região 4, o que é região 5, quais são os municípios que estão dentro de cada região, o que é comissão, o que é conselho. Então, a gente decidiu fazer a primeira parte desse encontro de hoje com essas informações, para a gente fechar esse pacote, né? Então, a gente faz uma aula e meia dedicada às informações da reparação, para aí sim a gente entrar de cabeça nos projetos e começar a detalhar os projetos, a escrever os projetos, para que ao final desse intensivo, né, desse curso intensivo, nós tenhamos pelo menos aí um projeto detalhado por pessoa, né, que está aqui nesse curso. Então, acho que é bem importante a gente seguir dessa maneira. Para a gente ter uma boa convivência até o final da nossa aula de hoje, que vai terminar por volta de 8h30 da noite, eu queria pedir para a gente manter os microfones fechados, então, reforçar. E quando a gente não estiver falando, é importante que ele esteja fechado para não dar microfonia mesmo, interferência. Que se por acaso o microfone abrir, de vocês abrir, eu ou o Vitor, a gente vai fechar, porque a gente tem essa autorização de fechar, mas se vocês quiserem falar, é só levantar a mãozinha, que é essa aqui. Se vocês estiverem no celular, vocês vão ter que mexer nos 3 pontinhos que estão do lado do microfone da câmera para levantar essa mãozinha. Mas se não conseguir fazer isso, é só escrever no chat que quer falar, ou então abrir o microfone de novo e falar assim, Júlia, estou me inscrevendo, é porque eu não consegui levantar a mãozinha. Que aí o Vitor e eu, a gente vai anotar direitinho o seu nome e depois, na ordem da fila, a gente passa a palavra para vocês, tá? Tempo de fala mais ou menos de 3 minutos para cada pergunta ou intervenção. Pode falar um pouco mais, acho que as turmas estão com um número bom de pessoas, então a gente pode conversar um pouquinho mais, e se a gente tiver inscrito, já tiver falado, a gente passa a vez para o próximo, tá? Mantendo sempre o foco no tema da reunião. Então, gente, a gente está hoje no segundo módulo do Tecendo Projetos, que é esse espaço formativo que tem como objetivo apresentar de forma didática e participativa, os elementos básicos da construção de um projeto comunitário. E isso dentro do que a gente tem de perspectiva do anexo 1.1, né? Que é essa parte da reparação, que vai destinar recursos para os projetos comunitários das comunidades atingidas e linhas de crédito e microcrédito. É bem importante também que a gente melhore a compreensão do processo de reparação, para que as pessoas atingidas, ou para vocês que estão aqui, tenham autonomia e capacitação para propor projetos para as comunidades. Então, esse é o nosso objetivo. A gente já combinou com vocês que, terminando aqui esse intensivo de agora, a gente vai, logo em breve, montar outros cursos a partir daquilo que vocês demandarem. Se a gente precisar detalhar mais também, aprofundar mais em projetos, a gente está à disposição para fazer isso, tá bem? Então, nosso cronograma na semana passada, a gente falou um pouco o que é o anexo 1.1, que é essa parte do acordo para reparação dos danos coletivos, e o que é um projeto. Hoje, a gente vai falar mais da governança popular, e aí peço ajuda mesmo hoje dos conselheiros e conselheiras que aqui estão, acho que é bem importante a gente ouvir vocês. E falar um pouco também sobre o almanaque de projetos e sobre sementeira de projetos. Do que se trata isso, né? É um levantamento, o almanaque de projetos é um levantamento preliminar de projetos, das primeiras ideias de projeto. E sementeira de projetos é uma metodologia que a entidade gestora vai usar para os projetos comunitários. Então, a gente vai falar disso hoje. Para que na semana que vem, de fato, a gente possa escrever e iniciar a escrita dos projetos, passo a passo, né? Pensar mesmo
um projeto, então cada um vai escolher um projeto, a gente na semana que vem vai sentar e vai começar a detalhar esse projeto. Inclusive, a gente já vai ter dever de casa, dessa semana para a próxima, a gente já vai passar aí para vocês algumas tarefas mesmo, para que vocês já pensem, já organizem, para trazer para a gente na próxima semana, para a gente debater aqui. Então, nosso objetivo é que semana que vem a gente, do Guaicuí, escute mais do que fale, tá? A gente quer fazer essa inversão, eu acho que é bem importante. Depois, no quarto módulo, a gente vai exercitar mesmo na prática esse detalhamento do passo a passo. E na última aula, a gente vai fazer o detalhamento financeiro também desses projetos, tá? E aí, gente, para que a gente faça isso, para que a gente entre no nosso segundo módulo, no assunto do nosso segundo módulo, a primeira pergunta que eu gostaria de responder, que veio da semana passada, é: qual o território atingido pelo desastre? Então, tem muitas pessoas aqui que sabem, tem outras que não sabem, então é importante a gente responder. Ao todo, a gente tem centenas de comunidades, de 26 municípios que foram atingidas. E para organizar a reparação, as instituições de justiça dividiram esse território em 5 regiões. Então, elas pegaram 26 municípios e dividiram esses municípios em 5 regiões. Quais são essas regiões? A região 1 é Brumadinho. Então, a gente tem Brumadinho. Por que a região 1 é só um município? Porque Brumadinho é um município onde teve o epicentro do rompimento, né? A zona quente está ali. Então, o atingimento foi muito agudo na região 1, e aí a gente tem, né, a região 1 que compreende só o município de Brumadinho. A região 2 já tem mais municípios. É o município de Mário Campos, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Betim e Joatuba. A região 3 começa em Esmeraldas, ali na região de Esmeraldas Florestal, São José da Varginha, Fortuna de Minas, Maravilhas, Papagaios, Pequi, Pará de Minas, Caetanópolis e Paraupeba. A região 4, então, são os municípios de Pompéu e Curvelo, e a região 5 são os municípios de Biquinhas, Paineiras, Abaeté, Morada Nova de Minas, Felizlândia, São Gonçalo da Abaeté, Três Marias e Martinho Campos. Então, esses são os municípios atingidos e eles foram divididos nessas 5 regiões. Então, nós botamos aqui em degradê de vermelho, né, as 3 regiões que o Guaicuí não assessora, e em verde aqui as comunidades que o Guaicuí assessora, né? Nós somos assessoria técnica independente de Curvelo e Pompéu, Biquinhas, Paineiras, Abaeté, Morada Nova, Felizlândia, São Gonçalo da Abaeté, Três Marias e Martinho Campos. Então, aqui está o mapa das regiões 5 e região 4, tá vendo? Então, os municípios de Pompéu e Curvelo, aqui, e aqui em cima os municípios que estão no entorno da represa de Três Marias, né? Que são os municípios da região 5. E aí, gente, vocês podem, né, também perguntar, e semana passada muitas pessoas perguntaram, o que é a governança popular na reparação? Então, a gente falou de comissão, falou de conselho, e aí é importante, às vezes, a gente explicar um pouquinho como que isso surge, da onde isso surge, como que essa estrutura ela é montada até aqui, né? Então, só para a gente entender o conceito mesmo, governança é o ato de governar, né? E a governança popular é que as pessoas diretamente afetadas, né, e atingidas deixem apenas participar para também decidir junto, né, dentro desse processo, os rumos do território. Tá certo que até aqui a gente teve pouca governança popular, né, pouquíssimos momentos de verdadeira e direta participação, mas a gente entende que o anexo 1.1 precisa garantir isso, porque isso está escrito no acordo, que o anexo 1.1 é a única parte do acordo que prevê a participação do início ao fim das pessoas atingidas. Então, é bem importante que a gente retome esse conceito da governança popular para o anexo 1.1. E aí, gente, eu vou voltar lá em 2019. Ju, só um minutinho. O Luciano levantou a mão. Não sei se ele quer fazer alguma... Vitor. Perdão, obrigada por me avisar. Oi, Luciano. Eu queria perguntar onde é que Joatuba e Martins Cama, Joatuba e Matheus Leme entra. Pois não está dentro enquadrado. Joatuba está aqui, ó. Deixa eu voltar para você ver. Deixa eu voltar aqui. Eu não vi você falando em Joatuba nem Matheus Lemes. Por isso eu entrei e levantei a mão. Não, Joatuba está aqui, ó. Joatuba está aqui em cima, na região 2, ó. O último município da região 2, tá vendo? Mário Campos e Igarapé. Agora, Matheus Leme realmente não está relacionado. Não é o município atingido, é? Ele está... Acho que não. Acho que Matheus Leme não é um município atingido.
Não sei, eu acho que Matheus Leme atingiu. Porque esse aqui eu peguei da relação das instituições de justiça. Tá? Ele tá aí junto com o João Joaquim de Bicas, esse trecho aí, ele é município. Mas eu acho que Matheus Eles Leme não é. confrontam com o outro aí. Não, mas eu acho que ele não deve estar dentro, ele não deve ter o Rio Paraupeba dentro dos limites do município. Vou pesquisar isso para você, mas essa fonte aqui eu peguei das IJs, tá? Não, tá, é só a curiosidade. 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 Tá bom, obrigada. Imagina, quem mais quer falar, gente? Júlia. Oi, Lurdinha. Só tentando aqui abrir meu... Acho que está aberto, né, Tá, microfone. Ô, Júlia, Joatuba, região 2, Betim, Igarapé, Joatuba, Matheus Leme, Mário Campos, São Joaquim de Bicas. Júlia. Oi, tô aqui, Lurdinha. Então, região 2, Mário Campos, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Betim e Joatuba. Betim e Joatuba. E Matheus Leme. Mas Matheus Leme não estava no documento das IJs, mas deixa eu ver aqui, gente. Está no mapa da governança popular da Caritas. Então deve ter sido incluída depois. Obrigada por corrigir. Tá ótimo. Está no mapa aqui, tá? Você fica despreocupado. Obrigada, Lurdinha. É bom, tá vendo? Quando a gente tem conselheiros e conselheiras no processo, eles ajudam a corrigir a gente. É porque eu peguei, nesse ofício aqui do dia 28 de julho, todos os municípios, e aí ele deve ter tido uma atualização mesmo depois, viu? Mas brigadíssima. Tá joia, Júlia. Pronto, matada a curiosidade, né, Luciano? Podemos seguir, não podemos? Eu fiquei na dúvida que eu sabia que lá estava dentro lá, mas eu falei, eu vou perguntar, mas não custa nada eu perguntar, não foi dúvida. Eu falei, tem alguma coisa errada. Maravilha. Tem sim, a gente vai corrigir. A gente vai corrigir a apresentação antes de mandar para vocês, incluir Matheus Leme, tá bem? Obrigado. Outra coisa também, outro lugar que eu pergunto também, Ibirité. Aí eu vou precisar consultar. Se não está aqui na lista, eu vou precisar consultar. Aí eu sigo aqui no que é importante, depois a gente olha Ibirité, tá? Eu acho que Ibirité também não está, não, mas a gente dá uma conferida, tá bom? Ok. Obrigado. Obrigada a você. Bom, gente, então, depois da gente errar aqui alguns municípios da reparação, a gente segue com a parte da organização das comissões. A fonte que eu peguei é uma fonte muito antiga, por isso que a gente pode ter realmente erros nisso, porque a fonte que eu peguei é de junho de 2019. Inclusive, nessa fonte aqui que eu peguei de junho de 2019, que é o comunicado número 8 das instituições de justiça, nós temos apenas 17 comunidades na região 5 relacionadas. Hoje, a região 5, a gente tem mais de 89 comunidades relacionadas, né? Então, de fato, a gente teve grande atualização dos dados, realmente, da reparação desde então. Aqui, por exemplo, em 28 de junho de 2019, não tinha um acordo assinado ainda. Então, de fato, eu devia, inclusive, ter conferido com o acordo a lista dos municípios, né? Para que a gente não tivesse essa falha aqui. Então, eu agradeço muito e corrijam sempre, viu, gente? Eu acho que esse é um processo de todo mundo aprender mesmo. Esse comunicado de junho de 2019, que eu trouxe aqui para a gente, ele fala sobre as comissões de pessoas atingidas. E é bem importante a gente lembrar o que são as comissões. O que é esse comunicado? Esse comunicado, ele é um comunicado para a eleição das assessorias técnicas independentes, por isso que eu fui nela. Porque eu precisava explicar também um pouco o que é a assessoria técnica independente e por que ela surge, né? Então, a assessoria técnica independente, ela é um direito, né, que é previsto em lei, principalmente depois do rompimento de Mariana, da barragem do Fundão, né, que a gente teve lá na época, a Renova foi criada, né, para fazer a reparação, e no Conselho da Renova nós tínhamos a participação também da Samarco, né, que era a empresa criminosa, a empresa ré. Então, ela fazia parte desse conselho que, em alguma medida, influenciava os processos de reparação. E nós tivemos vários problemas nesse processo da reparação lá, tanto que eles fizeram a repactuação agora, né? Agora há pouquíssimo tempo, teve a repactuação lá do Fundão. E no caso do Paraupeba, a gente já tem, depois do rompimento da barragem de Brumadinho, um entendimento de que as pessoas precisavam ser assessoradas por instituições, ONGs, OCIPs, né, que fossem
independentes da empresa ré, independentes da Vale, nesse caso. Por isso que tem que ser assessoria técnica independente, né? É uma instituição que esteja completamente ao lado das pessoas atingidas para fazer esse equilíbrio de forças, fazer o levantamento dos danos, assessorar tecnicamente, né? Todos os processos que até então, antes do acordo, deveriam ser feitos, né? Então, o acordo foi assinado em fevereiro de 2021 e a gente, então, aqui está falando de 2019, né? Então, é bastante tempo antes. E lá, as EJs disseram assim, olha, são as comissões de pessoas atingidas que vão escolher as assessorias técnicas independentes. Então, várias instituições se candidataram e foram as comissões de pessoas atingidas que votaram nas assessorias. E o que são as comissões? Aí eles dizem lá nesse comunicado. As comissões de pessoas atingidas são reconhecidas como interlocutoras legítimas no âmbito das questões atinentes à escolha das assessorias técnicas e no processo de reparação integral dos danos sofridos. Então, a gente está dizendo que elas são as interlocutoras legítimas do processo de reparação integral dos danos sofridos. As comissões de pessoas atingidas devem buscar em sua composição garantir participação dos diversos grupos atingidos presentes no seu território, assegurando ainda a paridade de gênero e a inclusão de minorias de grupos vulneráveis. Então, aqui, as IJs também dizem como que essas comissões devem ser formadas, né? Garantindo a participação dos diversos grupos atingidos e buscando sempre paridade. As comissões de pessoas atingidas serão abertas à participação de qualquer pessoa atingida no território, tá? Então, essas comissões, elas nunca vão ficar fechadas em si, né? Elas podem sempre receber pessoas. Então, se a gente tiver hoje aqui pessoas que estão chegando agora, que não estão organizadas no processo e queiram se organizar, o primeiro passo é buscar a sua comissão, a comissão que representa a sua comunidade. Hoje, no território, tanto na região 4 quanto na região 5, nós temos vários formatos de comissão. Nós temos comissões que representam uma só comunidade, mas nós temos comissão que representam 12 comunidades, que é o caso lá de Felizlândia, por exemplo. Por que isso? Porque o processo de reparação começou lá em 2019, a gente está falando aqui, né, de um tempão, né, de luta e de organização comunitária, e as pessoas vão se afastando mesmo do processo, né, por vários motivos. Às vezes porque tem que se mudar, às vezes porque vai buscar emprego em outro lugar, às vezes porque cansa mesmo do processo da reparação, porque ele é demanda muito, né? Às vezes também porque teve outras questões de saúde, né? Então, a gente tem, por vários motivos, uma série de afastamentos do processo de reparação, e esse processo de renovação, ele é difícil. Esse aqui é um bom momento para renovação, por exemplo. Né, aproveitar que estão surgindo pessoas novas, que estão aqui com a gente hoje. É muito importante esse engajamento dentro do processo, né? E também muitas comissões e comunidades também quiseram se reunir, né? Então, tem vários motivos para a gente ter aí uma série de comissões, por exemplo, que representam mais de uma comunidade, né? Algumas, inclusive, foi sugestão do próprio Guaicuí. De falar assim, olha, gente, por que vocês não se juntam numa comissão, né? Então, a gente tem vários formatos de comissão dentro desse processo. Marcelino, por favor. Júlia, é até interessante você falar que tem um regimento interno dentro dessas comissões, né, que são aprovados pelas comissões e depois ele é até apreciado pela comunidade, e uma série de coisas. É bom você falar mesmo a respeito disso, não é? Exatamente, Marcelino. Quer falar mais um pouquinho disso? Não, mas só lembrando aí, né, aí de repente você poderia falar, porque no caso das comissões, estão sempre, de repente aparece algum fato novo e esse regimento é revisado constantemente. Então, isso é importante, e é importante a participação das pessoas, que às vezes a pessoa não está na comissão e de repente quer fazer parte dessa comissão, ou então quer acompanhar mais de perto. A gente está sempre reunindo, e é interessante, quando tem uma reunião de comissão, não quer dizer que só as pessoas participantes da comissão, outras pessoas que quiserem participar, não tem problema. É interessante isso aí, porque depois, quando a gente faz a reunião com todo mundo, né, uma reunião grande, essas pessoas já estão sabendo também, né, e ajuda a convidar, porque quanto mais a participação da comunidade, melhor a gente vai ficar nessa governança popular, né, que é a governança popular, a participação de todo mundo. Então, esse aí é um fato interessante e que a comunidade tem que estar atenta a respeito disso. É só isso aí.
Tranquilo? Maravilha, Marcelino. Milce também que falou aqui para a gente falar que é interessante falar sobre o surgimento das comissões. Milce, quer falar um pouquinho? Acho que é importante você falar. Não, Júlia, eu não quero falar, não. Explica aí você mesmo. Ou outra pessoa qualquer. Tá bom, vou passar para o Luciano que se inscreveu aqui e vou responder a Glau aqui, tá bom? Só um minutinho. Ô, pessoal, até esqueci agora. A comissão está aberta para qualquer um do município, da região. Aberta a qualquer um. Você pode participar, não precisa pedir. Chega, descobre onde é que é a reunião e vai para participar da comissão, isso e aquilo outro. Indiferente se você está inscrito ou não. Você tem esse direito, você está dentro da região. Entendeu? Então, as portas estão abertas. Estão precisando de debate em cima disso aí. Quanto mais gente vai saber o que está acontecendo, melhor. Entendeu? Não é ficar esperando só quem está lá, não. Vamos agir, vamos participar das comissões para saber o que está acontecendo. É isso que nós precisamos. Maravilha. Eu queria perguntar a Glauciene aqui de que comunidade que ela é. Eu sou da comunidade São José do Buriti. Pronto, Glaucia, você tem a comissão de São José do Buriti, né? Que São José do Buriti faz parte. O que a gente pode fazer? Felizlândia, né? Isso. A gente pode te avisar quando que vai ser a agenda da próxima reunião para que você esteja junto. E aí a gente apresenta você, né, o pessoal da comissão. Tem alguém da comissão aqui? Que a Glau pode participar? A comissão de São José do Buriti, né? Que São José do Buriti faz parte? Acho que na aula de hoje não tem, não. Mas a gente pega... Eu já tenho seu telefone, eu passo direitinho para o pessoal da equipe. São José do Buriti é mesmo Felizlândia. Mesmo pessoal Felizlândia. Não, isso, mas tem a comissão específica, porque são várias comissões, né, Luciano? Aí eu estou perguntando se tem alguém da comissão específica aqui. Ok. E aí, como não tem ninguém aqui hoje, eu vou passar o seu telefone para o pessoal das equipes de campo, né? Que é o pessoal que faz o agendamento das reuniões e tudo. E aí a gente te convida para o próximo espaço da reunião de comissão, tá bom? Tá bom, Júlia, vou ficar na guarda. Não, pode, vai ser ótimo, acho que o pessoal vai gostar muito, porque é isso, as comissões, gente, e aí, até respondendo um pouco o que a Milce pediu para eu falar aqui, as comissões, elas surgem de diversas maneiras. Elas são estabelecidas, como vocês estão vendo, lá em 2019. Então, as IJs, né, as instituições de justiça, eu vou falar muito IJ, tá, gente, que instituição de justiça trava a língua. Então, as IJs, elas estabeleceram as comissões lá atrás, elas disseram que tem que ser abertas, que tem que ter representatividade, que tem que ser plural. E aí, muitas comunidades organizaram suas comissões antes mesmo da assessoria técnica chegar. Um exemplo é a Cachoeira do Choro. Cachoeira do Choro, na região 4, né, que é uma comunidade atingida de Curvelo, se organizou em comissão para eleger, inclusive, a assessoria técnica, né? Foram alguns dos representantes que votaram na gente, inclusive, do Guaicuí, para ser assessoria técnica na região 4. E outras comissões surgiram com o apoio do Guaicuí. Então, o Guaicuí começou a visitar as comunidades, porque, como eu disse a vocês, lá em 2019 só tinham 17 comunidades mapeadas na região 5. Hoje a gente tem 89 comunidades mapeadas. Então, o Guaicuí, que fez esse trabalho junto com vocês, né? Foi batendo de porta em porta, indo em todas as comunidades, né? A gente ia com a van, depois ia com o carro, e a gente foi fazendo esse trabalho de reconhecimento dos danos de vocês junto com vocês. Então, hoje a gente tem 89 comunidades. E muitas dessas comunidades surgiram para o processo de reparação um pouquinho depois, né? Já tinham sido atingidas, mas não sabiam que tinham direito à reparação. Então, a partir do momento em que as comunidades perceberam que tinham direito à reparação, elas começaram a se organizar. Então, o iniciozinho a gente chamava de núcleo comunitário, que era uma reunião que o Guaicuí mesmo fazia para passar algumas informações. E aí, depois disso, a gente montou as comissões. E aí, o que o Marcelino trouxe é bem importante. As comissões, elas têm seus regimentos internos, seus regramentos, né? O compromisso dessas pessoas, e é um trabalho voluntário. Então, todas as pessoas que estão organizadas, elas não recebem nada para isso. Muito ao contrário, muitas vezes gastam dinheiro para estar nesse processo, né? Porque às vezes deixam de trabalhar para ir a uma reunião, às vezes gastam dinheiro de gasolina para ir até um espaço, né? A gente disponibiliza transporte sempre, alimentação, mas nem sempre é o suficiente, né? Então, é um processo de luta mesmo e de organização que começa com as comissões. Dei conta do recado, Milce? Então, tá bom, pessoal.
Vamos seguindo. Bom, gente, como é a questão da região 4, que a gente estava falando aqui, né? Os municípios que compõem a região 4, Pompéu e Curvelo, estão localizados, então, no baixo curso da bacia do Rio Paraupeba, na mesorregião central mineira, né, situado no bioma do Cerrado, cujo uso e ocupação são baseados na agricultura e na pecuária. E a região 4, na região 4, nós temos várias comunidades atingidas, identificadas já, né? São, ao todo, acho que 23 ou 24 comunidades na região 5. Também eram bem menos, eram 12 no início. Então, depois a gente chega aí a outras comunidades também. No mesmo processo da região 5, a gente foi batendo de porta em porta e fazendo esse mapeamento. Aqui tem várias comunidades, tá? Eu vou mandar isso para vocês pelo grupo do WhatsApp, mandar para o pessoal. Depois vocês vão poder identificar aqui o que é cada comunidade e a comunidade de vocês aqui, onde elas estão situadas, tá? Se eu ler comunidade por comunidade aqui, a gente leva muito tempo. Também a região 5 é a região composta pelos municípios de Felizlândia, Três Marias, São Gonçalo da Baeté, como eu falei, Biquinhas, Morada Nova, Paineiras e Martinho Campos. E também é majoritariamente rural, né? Inicialmente, as instituições de justiça, como eu falei para vocês, identificaram apenas 17 localidades. E hoje a gente passa ao todo, né, de 100 comunidades mapeadas. E aqui a gente tem também todas as comunidades já mapeadas em cada um dos municípios. Então, Felizlândia é o município que a gente tem mais comunidades mapeadas. Depois a gente vai ter... Espera aí que está dando um errinho aqui, pronto. Três Marias, Biquinhas, Morada Nova, Paineiras, Martinho Campos, que é só o povo Caxó, Abaeté e São Gonçalo da Baeté. Então, essas são as comunidades que nós temos mapeadas, tá? Aí a gente manda para vocês depois, vocês podem ler com calma, com tranquilidade, todas as comunidades. Em relação aos povos e comunidades tradicionais, é bem importante destacar eles, porque no anexo 1.1, vocês vão ver que eles têm uma organização própria, que chama setores, né? Então, a gente tem na região 4 o Quilombo Saco Barreiro, também o povo indígena Caxixó, que está na região 4 e na região 5. Nós temos também os guiados pelo Axé, que são os povos de terreiro, organizados em Morada Nova de Minas, as comunidades tradicionais ribeirinhas da Cara do Rio São Francisco, e a comunidade cigana de etnia Calon, na comunidade Beira Rio, também na região 5. Então, todos esses grupos hoje são atendidos pelo Guaicuí e também estão organizados dentro do anexo 1.1. E aí, gente, chegamos, então, na governança do anexo 1.1, porque até aqui eu estou falando das comissões, que são as instâncias legítimas para todo o processo de reparação. Então, são as interlocutoras, aquelas que dialogam com as instituições de justiça, com a assessoria técnica, que dialogam com as suas comunidades também, sobre tudo que tem relação com a reparação dos danos do rompimento de Brumadinho. Mas o anexo 1.1 é uma parte disso, né? E ele tem um trabalho muito específico. Então, a gente tem uma governança diretamente para o anexo 1.1, específica para o anexo 1.1, né? Então, a governança popular do anexo 1.1 é a estrutura que ajuda a organizar quem decide, como decide e quando decide sobre a implementação, monitoramento e avaliação dos projetos comunitários, né? E as linhas de crédito e de microcrédito. A base dos conselhos e setores são os seus representantes, que são indicados e eleitos pelas comissões de pessoas atingidas. Aqui tem o pulo do gato. Como a governança do anexo 1.1, ela é uma parte pequenininha, né? Não tão pequenininha assim, uma parte importante, mas uma parte apenas do processo de reparação, as comissões, elas são responsáveis pelo todo, certo? Então, as comissões que organizam esse todo, elas que indicam ou elegem os representantes dos conselhos e setores. Os representantes dos conselhos e setores precisam fazer parte necessariamente da comissão? Não. Às vezes, por exemplo, hoje o Leonardo, vou dar o exemplo do Leonardo que está aqui. Hoje o Leonardo está aqui, né? Então, o Marcelino falou assim, vamos lá, acho que você pode ajudar a gente a organizar projeto, né? Você é um cara que tem conhecimento aí das cooperativas e tal. Às vezes, o Leonardo ele pode ser esse representante que está chegando, que talvez vocês queiram que ele some no conselho. Na época da eleição do conselho, na época da escolha dos representantes, ele pode ser indicado pela comissão. O importante é que a comissão concorde que aquela pessoa é importante para o conselho do anexo 1.1. E por que isso é assim?
Porque é importante que a gente tenha também revezamento, né? Depois eu queria que, inclusive, os conselheiros pudessem falar. A maioria dos conselheiros hoje aqui também fazem parte da comissão. E tem uma sobrecarga mesmo, né? De reuniões, de atividades, de funções. Então, dividir as funções também é importante, né? Renovar também é importante, porque a gente vai ter um processo de reparação que é longo. Então, a gente precisa sempre de pessoas novas entrando, aprendendo, né? E se organizando. Então, existe essa possibilidade. A comissão, ela pode indicar alguém que não necessariamente compõe a comissão, mas que seja da comunidade atingida e alguém de valor ali para a organização do anexo 1.1, tá? E esse processo de organização da governança popular do anexo 1.1, ela foi construída com base em alguns valores que são importantes para a gente relembrar. Então, primeiro, né, o valor do protagonismo, o que tem em relação a isso, né? As pessoas atingidas devem exercer o papel principal em todas as etapas de formulação, acompanhamento e implementação de projetos. Até aqui, toda a reparação ela foi feita sem a participação das pessoas atingidas, né? O acordo foi assinado sem a participação de vocês. No caso do anexo 1.1, o protagonismo tem que ser de vocês, né? Então, vocês têm que ser aqueles que vão decidir as etapas. Autonomia. Então, vocês têm que ter autonomia na tomada de decisão, nos processos de elaboração, seleção e acompanhamento da execução dos projetos, seja no nível comunitário, regional ou de bacia. Também é preciso ter transparência e controle social durante todo esse processo, né? Garantia de formalização de espaços, de participação e diálogo das comunidades, né? Com as comissões e com os coletivos hoje legítimos nesse processo. Também temos a amplitude territorial, então tem que ser para promover projetos e políticas locais que contemplem o maior número de comunidades possível e que melhore a qualidade de vida das famílias. A gente também tem o processo de mobilização, né? Tem que motivar e engajar de forma contínua para a ação coletiva. Autossustentabilidade. Os projetos das comunidades são instrumentos de promoção da superação de desigualdades, seja econômicas ou sociais, né? Então, tem que ter um comprometimento com trabalho e renda, com geração de bem-estar também, e retomada dos modos de vida e de produção. Outro valor importante é a integração e união, né? Então, gestão dos recursos deve ser feita pela entidade comprometida com a promoção da integração e união da CALHA do Paraupeba em relação ao anexo 1.1. E aí, gente, queria trazer isso para cá, né? Eu sei que tem pessoas que estão chegando agora, e que é importante dizer que, muitas vezes, o processo de reparação, ele causa conflito, o que é muito natural, né? Ser humano conflita mesmo, a gente conflita com família, né? A gente briga com mãe, com filho, com primo, com papagaio, periquito, né? A gente briga com os vizinhos, às vezes a gente tem desentendimentos, né? Acho que o desentendimento, ele é natural da vida e ele ajuda a gente a melhorar, muitas vezes, né? A gente aprende com esses erros e com esses conflitos. Mas quando eles são gerados por má administração, quando eles são gerados porque houve pouca atenção às necessidades, isso não pode acontecer, né? Então, isso a gente tem que ficar atento. Então, o Guaicuí, por exemplo, é uma instituição que chegou depois e que a gente não pode ser ferramenta, né? Ou a gente não pode causar conflito, né? A gente tem que tentar minimizar esses conflitos. A entidade gestora do anexo 1.1 também está chegando agora, é importante que ela escute vocês e organize com vocês para evitar conflitos, né? Porque, às vezes, a competição pode ser algo muito ruim. Marcelino, por favor. Só para dar uma clareada com você, quando você fala briga, vamos colocar briga não, divergência. Divergência. Não brigamos, não. Nós vamos divergir com uma coisa que é normal, né? É isso. Obrigada pela correção. É porque briga é uma palavra muito que a gente usa muito no Rio, sabe? Então, a gente não usa muito. Briga, para a gente, é mais suave do que parece, mas é importante você me corrigir. Divergência. Divergência é saudável, briga não, né? Então, se a gente causa algum tipo de estranhamento, isso não pode ocorrer. Isso a gente tem que minimizar. Mas a divergência, ela é frutífera, é como você disse mesmo. A divergência, ela leva a gente, às vezes, a aprender e a chegar em lugares melhores, né? Obrigadão pela correção, Marcelina. Em relação ao reconhecimento, gente, as regras de aplicação dos recursos precisam contemplar a região atendida, considerando o acúmulo do processo reparatório e os documentos comprobatórios que as pessoas atingidas têm disponíveis.
O que isso quer dizer? Isso aqui é uma reivindicação longa de vocês, né? Então, para quem está chegando agora, é importante a gente reforçar. Muitas etapas do processo de reparação não levaram em consideração a quantidade ou a qualidade dos documentos que as pessoas têm hoje disponíveis. Às vezes, não há regularização fundiária em todas as comunidades. Então, às vezes, você não tem um documento de posse, de propriedade, né, que é formalmente aceito. Às vezes, não tem acesso a uma conta de energia desde 2019. Então, é importante que a gente tenha para acesso ao anexo 1.1, outros caminhos para comprovação, né? Caminhos que garantam a segurança, para que as pessoas que, de fato, precisam comprovem, e que evitem também, né, qualquer tipo de flexibilização a ponto de pessoas que não são atingidas possam usufruir desse recurso, né? Eu acho que é um recurso da reparação. Mas é importante a gente prestar atenção nessa questão dos documentos. E aí, gente, chegamos aqui no eixo da governança popular, né? Que esses princípios todos foram sendo construídos, eles foram utilizados para montar o edital de escolha da entidade gestora, e ele chega aqui para a organização dos conselhos e setores. Então, essa governança popular do anexo 1.1, ela é estruturada por 3 principais eixos. O eixo de participação social e controle social, que é justamente o da participação, né, e das comunidades. Então, são os conselhos e setores locais, conselhos e setores regionais, conselho e setor interregional e Assembleia Geral. E também temos o eixo operacional, que é quem executa mesmo, né, quem faz a administração, proporciona os espaços, que é a entidade gestora, com apoio da assessoria, né? Então, esse espaço aqui é um espaço previsto, né, para a gente fazer com vocês, desde que vocês construíram a proposta definitiva. Vocês falaram que a gente precisava de espaços formativos, né? Entidades, grupos e coletivos de execução dos projetos, então as entidades que vierem a executar os projetos que forem escolhidos também entram no eixo operacional, e a Câmara Técnica de Demandas, que a gente vai falar dela num outro momento, tá? Também vai ter o Conselho de Transparência Financeira para a gente fazer o controle mesmo, né, dos recursos, se eles estão sendo bem aplicados, se houve algum problema com a administração deles. Então, é bem importante a gente olhar. O que a gente vai focar nesse momento são nesses aqui, ó, que são os conselhos de setores locais e regionais. Os conselhos locais, então, gente, levando em consideração a proporcionalidade de comunidades atingidas por região, foram definidos para a região 4 e para a região 5 uma quantidade. Então, reformulando a minha frase aqui. Hoje, nós temos 28 comissões e 89, se eu não me engano, comunidades na região 5. E nós temos 10 comissões e 22 ou 23 comunidades mapeadas na região 4. Essas comunidades se organizaram, então, nessas comissões, e as comissões se organizaram em conselhos. E por que as comissões não são, hoje, as responsáveis pelo anexo 1.1? Por uma questão operacional da entidade gestora. Durante a construção da proposta definitiva do anexo 1.1, né, que teve participação e diálogo com as comunidades, tanto a região 4 quanto a região 5 pediram que as comissões fossem as organizações legítimas do anexo 1.1. Quem está aqui que lembra disso, dessa reivindicação? Né? Que a reivindicação era essa, olha, a comissão deve ser a responsável pelo anexo 1.1, porque a gente já está organizado aqui, a gente já tem o nosso processo. Mas a entidade gestora disse assim, olha, a gente não tem condições operacionais de fazer, porque hoje nós temos mais de 100 comissões espalhadas pela bacia. Para fazer projetos locais em um ano, se a gente for fazer uma reunião com cada conselho desse, cada comissão dessa, a gente já vai levar quase metade de um ano para fazer uma reunião. Como é que a gente conseguiria, né, fazer essas reuniões e pensar esses projetos? Então, eles disseram que não tinham condições operacionais mesmo de trabalhar com esse número de comissões. E aí eles propuseram para cada região um número de conselhos proporcional ao número de comunidades e de pessoas atingidas que tinham em cada região. Então, assim ficou. Para a região 2, eles botaram, para a região 4, aliás, eles botaram 2 conselhos locais e 2 setores locais. E para a região 5, 8 conselhos locais e 4 setores locais, né? Então, esses setores, esses conselhos, justamente é a reunião de algumas comissões que indicaram representantes para a gente ter essa instância de participação dentro do anexo 1.1. E quais são as funções dos conselhos e setores, né? Então, os conselhos, como eu falei para vocês, são os representantes das comunidades, e os setores
para os povos e comunidades tradicionais. Então, cada povo e comunidade tradicional tem o seu setor, para pensar os seus projetos a partir dos seus modos de vida, né? Então, nós temos povos indígenas, povos quilombolas, né? Ciganos, ribeirinhos, né? Então, um grupo de pessoas que fazem parte desse processo e que precisam pensar a partir dos seus modos de vida, dos seus projetos. Mas os conselhos, eles são para toda e qualquer pessoa, né? Atingida. Então, dentro dos conselhos, e é igualzinho para os setores, tá? Mas, no caso, os setores pensam para o seu próprio povo e os conselhos pensam para as suas comunidades. Os conselhos, eles vão definir as diretrizes dos pequenos projetos. Então, quais são os seus objetivos, os resultados, metas, critérios que precisam ser atendidos. Essas diretrizes dos pequenos projetos, elas vão ser utilizadas, inclusive, para a gente pensar qual é o projeto prioritário, aquele que vai ser realizado primeiro. E isso é muito importante a gente dizer aqui, gente. Até vou tirando o óculos e voltando aos pouquinhos, que eu vou sentindo bastante calor enquanto vou falando com vocês aqui. Mas é o seguinte, os projetos que nós vamos apresentar hoje para vocês, que nós estamos chamando de almanaque de projetos, eles não são os projetos escolhidos para serem realizados. Eles são o primeiro levantamento de projetos. Então, a região 4, as comunidades fizeram um primeiro levantamento, a região 5 fez um primeiro levantamento, e a gente organizou isso dentro do almanaque, que é esse catálogo de projetos que a gente fez, né, esse primeiro catálogo, para que vocês pudessem ler e se organizar, entendendo se aquelas ideias ali são boas, e se elas podem ser executadas, ou se falta ideia. E para que a entidade gestora também tivesse acesso a essa primeira lista de projetos, porque como a entidade gestora tem pouco tempo para executar com vocês, era importante que ela tivesse um resultado dessa memória. Então, são primeiras ideias, exatamente, Wilson, são ideias de projetos que podem ou não serem executados. Inclusive, hoje de manhã, a gente, no curso da parte da manhã, muitas ideias interessantes surgiram durante esse espaço. Então, é bem importante reforçar isso, tá? Que a gente já tem um processo de organização. E esses projetos que foram levantados e outros que podem vir a surgir, eles vão ter que ser organizados numa ordem de prioridade para dentro de cada comunidade. Os projetos que forem priorizados, eles vão ser executados de acordo com o recurso que tiver para cada comunidade. Os outros projetos vão para a sementeira de projetos, que é a tal da metodologia que eu falei para vocês, né? Que a entidade gestora está utilizando. O que é uma sementeira de projetos? Sementeira de projetos é um lugar, é um espaço, né, um arquivo de projetos detalhados que as comunidades podem preparar e organizar e que elas vão ficar ali esperando o momento de ter recurso para que eles sejam executados. E eles podem, inclusive, ser descartados futuramente e outros projetos serem pensados. Por quê? Hoje a gente deu um exemplo disso, né? Foi até a Eliana que trouxe esse exemplo hoje de manhã. Ela falou assim, se na Cachoeira do Choro a gente fizer um projeto, por exemplo, de beneficiamento de frutas e de alimentos, e esse projeto der certo para as mulheres que estão envolvidas, talvez a gente não precise depois do projeto que nós pensamos direcionado às mulheres, porque pode ser que elas tenham sido beneficiadas já pelo primeiro projeto, que elas tenham sido fortalecidas pelo primeiro projeto. E aí, ao invés de a gente pegar aquele projeto da sementeira que a gente tinha pensado que ia ser o segundo, talvez a gente possa pegar um projeto para os idosos, um projeto para os jovens, ou um projeto para outras cadeias produtivas, por exemplo. Então, a ideia da sementeira é que os projetos estejam ali, que eles possam ser detalhados, que a gente possa entender a função deles, mas que eles possam ser lançados mão na hora que vocês acharem que aquele projeto vai fazer sentido. Até porque o dinheiro vai vir, né, em algumas etapas. Então, eu acredito, gente, que até o final do uso desses recursos, né, se eles forem bem executados, bem aplicados, a gente pode ter 5, 6, 7, até 10 projetos por comunidade sendo realizados, né? Então, é muito importante que esses projetos dialoguem, que eles tenham relação uns com os outros. A sementeira de projetos é justamente isso. Não é um depósito que a gente vai botar lá e vai esquecer dele, não. É um lugar que vai ser sempre consultado e que os técnicos vão ter acesso para poder dar ideias e fortalecer as iniciativas que já foram executadas. Então, pensar e definir diretrizes para os pequenos projetos tem direta relação com isso. É pensar assim, o que é mais emergencial nesse momento? Que projeto que pode atender o maior número de pessoas nesse momento, né? E quais os que vão vir depois. Então, isso é bem importante de dizer. Outra coisa que o Conselho Local define, né, e ajuda a decidir junto às suas comunidades.
propor médios e grandes projetos para o Conselho Regional e o Conselho Interregional. Então, vamos supor que a gente, em diálogo aqui, né, vamos supor que aqui seja a reunião do Conselho Local. Aí a gente descobre que aqui no projeto do Conselho Local vai votar um projeto para turismo. Aí nos outros conselhos locais também é para turismo. Ao invés de fazer vários pequenos projetos de turismo, a gente faz um grande projeto regional, né, um médio projeto de turismo, e faz outros pequenos projetos relacionados a esse projeto de turismo, né? Ou interregional, quando é mais uma região, como a gente falou semana passada. Então, o conselho local, ele não define os médios e grandes projetos, mas ele pode sugerir ideias de médios e grandes projetos. Apoia também a sugestão de linhas de crédito e microcrédito que o conselho regional vai definir lá na frente. E indica também membros para o conselho regional. Milce, Marcelino, o Wilson, quem está aqui, que faz parte dos conselhos, que eu também não estou vendo, que a minha janelinha está pequena, se quiserem me complementar e falar um pouco mais sobre esse processo dos conselhos, por favor, acho que é bem importante, né, falar um pouquinho de como foi essa organização, e Zé Pedro está aqui também, ó, e de como que a gente segue, né, para os próximos. Lurdinha, por favor. Só um minuto, Júnia. Uma coisa também, Júlia, que nós vamos falar do conselho, e além da gente representar a nossa comunidade para esse trabalho de aprovar, de verificar, eu preciso do óculos também, de direcionar, monitorar, transparência, integridade, respeito, nós também temos um regimento que nós temos que cumprir, todas as formas que estão lá. Então, para a gente, o nosso trabalho, nós temos um regimento para que possamos ficar 2 anos como conselho, no conselho, né? E para daqui 2 anos a gente trocar, porque também é cansativo, é muita leitura, muita coisa, e muita gente, às vezes, precisa de uma outra oportunidade também para poder ficar junto e, como dizem, acompanhar a gente nessa luta pela reparação. E o conselho não é uma coisa da pessoa ficar, mas eu não vou ser conselheira. Não, são coisas normais que a gente tem, que a gente acredita. Nós temos muita fé, muita força para a gente acreditar que tudo vai dar certo. Mas temos que ter a paciência, porque tudo é muito lento. Então, eu acho que o papel do conselho aí também é a gente tentar se reunir para reorganizar, ouvir a comunidade, ou juntar com os outros conselheiros, para a gente propor aquilo que é necessário e que o dinheiro não fique também aí desperdiçado, virando uma coisa que depois vai ficar jogado na comunidade e não vai ser útil. É dinheiro jogado fora. Certo, Júnior? Obrigadíssima, Lourdinha. Mais alguém, pessoal, que gostaria de complementar? Marcelino, por favor. Outra coisa importante que a gente tem que falar é que esses conselhos, eles foram legitimados pelas comissões, né? Legitimados pelas comissões. Então, ele representa toda uma comissão. No caso de Felixlândia, são dois conselhos, né? O Conselho 1 e 2, e foi feita uma divisão, assim, bem interessante. A metade do município, né, da região atingida, né, na margem do Rio Paraupeba e na margem da represa de Três Marias, foram bem divididas. Então, você pegou, assim, uma representatividade muito grande, né? Tanto é do pessoal que está na calha do Rio Paraupeba, que pertence ao município de Felizlândia, abaixo da represa Retiro de Baixo ali, até na comunidade aqui de São Geraldo do Salto, pegou todas ali, passando por dentro da cidade, né, algum bairro de Felizlândia que também foi atingido. Então, sim, foi uma representatividade muito interessante, e, a partir daí, esses conselhos terão, né, autonomia e autoridades para estar diretamente engajados nesses projetos aí, que a gente vê serão essencial para o desenvolvimento da comunidade, né, para uma reparação para toda a comunidade, e evitar que seja feito um investimento e esse investimento não seja usufruído pela comunidade. Então, acho que esse conselho tem uma função muito interessante,
e eles vão estar fiscalizados diretamente pelas comissões, e as comissões serão fiscalizadas diretamente pela comunidade em geral. Não é isso? Isso aí. É isso, Marcelino, muitíssimo obrigada. Acho que é muito importante ouvir vocês, porque é isso, né? Assim, para o pessoal entendendo como é que esse processo de organização ele é longo e ele gera frutos, né? E tem pessoas muito responsáveis à frente disso, gente. Então é isso, ó, Marcelino, Durdinha, né? Zé Pedro, tanta gente está aqui, se eu puder falar o nome de um por um, mas assim, são muitas pessoas engajadas, vão ter algumas fotos dos espaços para vocês verem, pessoas muito sérias, muito comprometidas com essa parte da reparação, né, que é coletiva, né, que é para o bem da comunidade como um todo. Então, é um prazer ter vocês pertinho, assim, poder dialogar e, né, trocar aqui também informações com quem está chegando agora. Pessoal, então, Conselho Regional, ele é também um conselho que vai reunir representantes de todos os conselhos locais. Então, os conselhos locais reúnem representantes de todas as comissões, né? E aí, cada conselho local também vai eleger representantes para o conselho regional para representar toda a região 5 ou toda a região 4. Então, nesse caso, a gente vai ter, na região 4, 10 conselheiros regionais e na região 5, 28 conselheiros regionais. Por quê? Porque isso é o número que representa cada uma dessas comissões e que foram organizadas em conselhos locais, tá? Então, o Conselho Regional, ele vai pensar, como eu falei para vocês, em projetos de médio tamanho, né, que podem atender boa parte da região ou a região como um todo. As linhas de crédito e microcrédito regionais, né, vão ser definidas também no âmbito do Conselho Regional e indicar membros para o Conselho Interregional. Então, é assim a escadinha, né? A gente a comissão elege para o Conselho Local elege para o Conselho Regional, o Conselho Regional elege para o Conselho Interregional. O Conselho Interregional ainda não foi fundado, né? A gente tem poucas definições, inclusive, sobre o Conselho Interregional, e lá na proposta definitiva tem uma sugestão de que ele seja formado por meio de representantes titulares e suplentes de cada Conselho Regional. Definir as diretrizes dos grandes projetos vai ser a função desse grupo. E articular estratégias e lutas comuns das 5 regiões atingidas também é uma função desse grupo. A gente tem a proporção e peso de cada região representada nesse conselho ainda como um impasse. Porque na Assembleia, que foi nessa reunião aqui, ó, que tá esse grupo aqui, lá no Retiro São José, aqui em Belo Horizonte, ganhou a votação que a representação fosse paritária, ou seja, um voto por região. Mas perdeu uma proposta, ainda com alguns votos, que fosse proporcional, de acordo com o atingimento de cada região. E aí, gente, no final das contas, apesar da votação ter ganhado, ela não atingiu o quórum, né? Então, ela ficou para ser definida depois com as instituições de justiça. Então, isso é uma coisa que ainda está indefinida. E como a região 1 e 2 ainda não tem os seus conselhos inaugurados, a gente ainda não teve o estabelecimento do Conselho Interregional, né? Então, a gente fica mesmo com os conselhos locais e regionais a princípio. Então, aqui é só para a gente ver o desenho, né? Então, a gente tem um conselho regional na região 4, conselho 1 e 2. No almanac, vocês vão conseguir ver melhor esse desenho. E um setor regional e os setores locais. Aqui é o mapa, ó. Um mapinha, tá? Esse não está tão bom, o do almanac está melhor. A gente vai ver que todas as comunidades que estão aqui nessa parte vermelha, elas se reuniram no Conselho 1. E todas as que estão em verde aqui, ó, nessa operação aqui, né? Elas estão no Conselho 2. Então, aqui a gente vai ter parte das comunidades, né? De Curvelo e Pompéu, e aqui a gente vai ter mais as comunidades que estão no Rio Pará, que é o povo Caxó, que estão no Quilombo Saco Barreiro, que estão aqui no... Como é que é o córrego que está lá? Eu Pari, né? Eu acho. E aqui a gente tem também as comunidades que estão perto da represa, São Marcos, Santa Cecília, algumas comunidades mais perto da represa. E a gente tem também a região 5, mais conselhos, tá vendo? Então, a gente tem 2 conselhos em Felizlândia, como o Marcelino falou, organizados, porque justamente é um município que tem muitas comunidades atingidas, um conselho em São Gonçalo do Abaeté, um conselho em Três Marias, um conselho que é de Abaeté e Patos do Abaeté juntos,
um conselho aqui que reúne comunidades de Paineiras e Abaeté Rural, um conselho que reúne, que é só dos portos, da região dos portos de Morada Nova de Minas, um conselho para Morada Nova de Minas sede e Biquinhas, e os setores, né? Do Guiados pelo Axé, do Caxixó, dos ribeirinhos e dos ciganos. Olha só esse mapa, gente. Eu sei que para vocês está bem pequenininho, mas isso aqui é a região 5, que diferença para a região 4, né? E aí a gente vai ter assim, ó, a gente vai mandar depois ele maior para vocês. Tudo que está em azul aqui são as comunidades que fazem parte do Conselho de Três Marias. Aqui em vermelhinho, São Gonçalo do Abaeté. Esse verde aqui, ó, todo esse pedaço aqui de verde, são conselhos de portos de Morada Nova de Minas. Aqui, esse verde mais escuro é a região rural de Paineiras e Abaeté. Esse roxo aqui, ó, Abaeté e Patos do Abaeté. Aqui a gente tem a região de Morada Nova Sede e Biquinhas. E esse rosa aqui são o Conselho 2 de Felizlândia e o amarelo o Conselho 1 de Felizlândia. Então, realmente, Felizlândia foi divididinho no meio, tá vendo? Metade das comunidades ficam no Conselho 1, metade das comunidades ficam no Conselho 2. Depois a gente manda um mapinha para vocês, mas é só para vocês entenderem quantas comunidades aqui estão representadas e quantas pessoas estão aí nesse processo de luta há tanto tempo, né? Bom, gente, agora que a gente falou um pouco sobre esse processo da organização da governança, queria ver se vocês têm alguma dúvida ainda sobre esse processo de organização das regiões, do que é esse processo de reparação, o que é essa governança, né, esses conselhos, para que a gente possa, de fato, entrar no tema que nos trouxe até aqui. Então, a ideia é que a gente faça mais um momentinho aqui de qualquer tipo de comentário, de dúvida que possa surgir, para que a gente possa falar de projeto. Então, a partir de agora, a gente vai entrar nos projetos e a gente não vai sair nunca mais deles até o final desse encontro nosso aqui do Tecendo Projetos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Não? Podemos seguir? Como que eu vou saber quem faz parte do setor daqui de Morada Nova de Minas? Helena, uma ótima pergunta. A gente tem toda a relação dos conselheiros e conselheiras, e a gente tem também os e-mails dos conselhos, né? E a gente pode disponibilizar para todos vocês, porque é público mesmo e a gente pode colocar vocês em contato, tá? Mas eu queria até perguntar para ver se tem algum conselheiro de Morada Nova aqui hoje no curso, porque às vezes tem. Sim, Júlia. Eu sou conselheira regional. Pronto, ó, a Ivane, ela é conselheira de Morada Nova, ela inclusive pode te ajudar a se organizar por dentro do conselho, se aproximar da comissão, dialogar com você para te dar informações. Né, Ivane? Sim. Qualquer dúvida é só me procurar. Eu faço parte da comissão, né? Representando da comissão, do conselho local e conselho regional. Tá bom, Helena? Qualquer problema, você pode me chamar no privado que a gente conversa. Estamos precisando muito de mais pessoas para engajar na nossa comissão, nos nossos conselhos. Estamos precisando muito de pessoas que queiram mesmo participar e fazer parte, né? De verdade. Obrigada, Ivane. Nada. Então, eu queria só falar um pouquinho sobre o Conselho Regional. O que acontece? Como já foi muito bem dito aí, né? Dos conselhos locais, e a responsabilidade do conselheiro regional também é essa, dos médios, né? Projetos, a gente está estudando, a gente está participando, e como conselheiro regional, a gente vai ter essa responsabilidade de estar escolhendo os projetos que vão ser eleitos, né? Então, essa é a responsabilidade do conselheiro regional. É estar supervisionando e escolhendo quais vão ser os primeiros projetos a serem realizados, né? Então, é isso aí, é uma responsabilidade muito grande, e daí 2 anos também já foi decidido, né?
A gente já teve reuniões que a gente vai participar durante 2 anos, daí depois de 2 anos será renovado esse conselho. E é bom que novas pessoas venham participando para quando que chegar essa hora da eleição, já tenham pessoas realmente preparadas, sabendo do assunto, sabendo lidar, para poder dar continuidade. Porque, como diz a Júlia aí, isso aí vai ser uma coisa a longo prazo, né? Então, sempre é bom as pessoas estar se preparando, né? Para estar substituindo, um substituindo ao outro, para poder não sobrecarregar. É essa a contribuição que eu tinha para dar aí. Obrigada, Ivane. Marcelino? Ô, Júlia, é interessante você também comunicar ao pessoal que nós estamos num grupo aí, nesse grupo de treinamento aqui, me parece que são 31 pessoas que estão participando, né? E, às vezes, tem alguém aí que pode pensar assim, cadê o pessoal de Ilha de Mangabal, no caso aqui de Felizlândia, que não tem ninguém, o pessoal parece que da Lagoa do Meio, do São José do Buriti, não tem nenhum conselheiro e tal. Então, é interessante você colocar aí que são vários cursos, então não é só essa turma que está aqui. A gente tá Oi, com eu sou pessoas da Ilha aqui. do Magabal. Tranquilo. Mas é que são vários treinamentos, me parece que são 4 cursos, eu não estou bem certo. Então, de repente, tem outra pessoa participando que a gente pode ficar sabendo, outras pessoas que às vezes é da comissão da gente, ou é do conselho da gente, ou é da comunidade da gente, que está participando em outro horário de treinamento, né? Então, é interessante estar sabendo isso, porque eles estão recebendo a mesma informação que nós estamos recebendo. Então, eles vão contribuir, né, como diz a Ivana falou aí, vão contribuir para a seleção, né, desses projetos, para que seja uma coisa bem democrática e bem com a participação, né, com a governança nossa, né? Nós é que vamos definir isso, todos nós, conselheiros, comunidade em geral, né, as comissões, todo mundo. Então, isso é interessante, a gente está sabendo disso. Tá ok? Beleza? Maravilha, Marcelina. Vi aqui que tem o pessoal, né? A Adriane também está aqui. Eu acho que é isso mesmo, gente. Assim, o papel da assessoria também é esse de ajudar nesses contatos. Então, ó, Ivane já está aqui, já encontrou a Helena. Essas outras pontes que talvez a gente precise fazer, de pessoas que podem estar em outras turmas com seus conselheiros e conselheiras representando, né? Que representam, a gente vai fazendo essa ponte. E é legal que, como eu falei no início da aula, aqui do nosso encontro, né? Como eu falei, e vou repetir, né? A gente vai fazer algumas reuniões comunitárias esse mês. E algumas comunidades estão se organizando para fazer essas reuniões comunitárias. E eu acho que para essas reuniões comunitárias, inclusive, é importante a gente avisar vocês para que, se for na comunidade de vocês, vocês poderem ir, que eu acho que é esse primeiro contato também, né, Marcelino, Ivane, Adriane, Milce, que é esse primeiro contato, que a comissão está junto, que o conselho está junto, que aí vai aquela reunião ali na comunidade, ajuda a mobilizar, e aí vai entrando aos pouquinhos nesse processo, né? Então, é aquilo que a gente falou, a comissão ela é aberta, né? Tem o regimento dela, vai ter que seguir ali os regramentos para poder fazer parte, mas qualquer pessoa pode se candidatar a participar. E aí, depois, com o tempo, a gente tem as eleições para a representação do anexo 1.1, né? Então, esse é mais fechadinho mesmo, é de 2 em 2 anos, né? A gente tem a renovação dos representantes do anexo 1.1, mas que estão diretamente ligados às comissões, trabalhando com as comissões. Então, a gente vai também fazer essa ponte entre vocês, com certeza, porque eu acho que tem que servir para isso também, né? Para a gente oxigenar um pouco, para a gente também ajudar nesse processo, tá? Então, gente, vamos seguir para o nosso tema principal desse curso? Para isso, a gente preparou um vídeo de animação. Quem está aqui desde o iniciozinho lá no 2D de prosa que a gente fazia, né? Que deu uma paradinha, mas vai voltar em breve. A gente passou esse vídeo lá atrás, há bastante tempo, já deve ter uns 2 anos, 1 ano e meio. Então, eu vou passar ele aqui, que ele foi repaginado, mas eu acho que ele é uma boa ferramenta para a gente depois botar nos grupos de WhatsApp, né, e divulgar para o pessoal. Então, vou dar play aqui para vocês. Seu Arlindo mora em uma comunidade nas margens do rio Paraopeba. Ele tem um restaurante e grande parte de seus clientes eram turistas que frequentavam a região para nadar e pescar. Com o rompimento da barragem, muitos turistas deixaram de ir à região, prejudicando seus negócios
e de seus vizinhos. Seu Arlindo participa da comissão da sua comunidade e, em uma reunião, percebeu que muitas pessoas estavam na mesma situação que ele e buscavam uma alternativa para atrair novamente os turistas para a região. Foi aí que seu Arlindo teve uma ideia e, através da comissão, ele levantou discussão para o conselho local no qual sua comunidade está sendo representada. Seu Arlindo comunicou aos representantes do seu conselho local a ideia de criar um roteiro de turismo de base comunitária para propor como projeto do anexo 1.1. Ele explicou que o roteiro poderia incluir uma visita a seu restaurante, outra à fazenda da dona Jandira para conhecer a produção de farinha de mandioca e mais uma à casa do seu Evandro para ver a produção de redes de pesca artesanal. Os turistas poderiam dormir na pousada da dona Carla, visitar a produção de doces e quitandas da dona Teresa e assim por diante. Seu Arlindo disse ainda que esse projeto poderia beneficiar toda a comunidade, se incluísse também a construção de um centro cultural para a realização de festas tradicionais da região, exposições de arte, venda de artesanatos e produtos da agricultura familiar, cursos de capacitação e outras iniciativas da população local. A proposta de seu Arlindo foi muito bem vista pelo conselho local, que logo buscou entender se ela era de interesse coletivo na comunidade. Em consulta à comunidade, foi possível perceber que muitas pessoas desejam aquele projeto. Assim, seu Arlindo se juntou com outros representantes da sua comissão para escrever o projeto detalhado, com o apoio da entidade gestora. O grupo então se reuniu para pensar com calma tudo o que é necessário para um bom detalhamento de projeto. Afinal, um projeto, para ser bem executado, precisa antes ser bem escrito, com objetivo e justificativa. Tem que dizer quantas pessoas serão beneficiadas, qual será o valor gasto e listar todas as etapas para execução. Certo dia, a dona Luzia, que vive numa comunidade vizinha de seu Arlindo, esteve no restaurante dele e comentou que também estava fazendo parte de uma comissão. E seu Arlindo contou do projeto que sua comunidade estava elaborando. Dona Luzia ficou muito entusiasmada e disse que a comunidade dela também precisava de algum projeto desse tipo. A comunidade de Dona Luísa é representada por outro conselho local, diferente de seu Arlindo. Dessa maneira, seu Arlindo e Dona Luzia organizaram, com o apoio do Instituto Guaicuí, uma reunião entre os dois conselhos locais e também com participação do Conselho Regional. Nesta reunião foi decidido que o projeto seria ampliado, fazendo o roteiro turístico regional para incluir também as comunidades vizinhas. Portanto, o projeto deixou de ser local e se tornou regional. De pequeno se tornou médio e agora será responsabilidade do Conselho Regional deliberar sobre ele. E você, assim como seu Arlindo e Dona Luzia, já pensou em qual projeto pode ser bom para a comunidade? E já pensou se o projeto pode servir para outras comunidades da região? Bora pegar essas ideias e colocá-las no papel? E aí, gente? Curtiram o nosso vídeo de roteiro de base comunitária? Depois do iniciozinho do nosso encontro de hoje, fica tranquilo de entender essa questão de comissão, conselho regional, porque é muita coisa mesmo. Então, a gente fez questão de botar tudo no papel, tá? Então, maravilha. Vamos seguir aqui em relação aos nossos projetos. Agora que a gente já sabe para quem vamos apresentar, nós podemos apresentar os projetos e que entendemos qual é o que é cada tamanho de projeto, vamos pensar mesmo nos projetos comunitários. Então, os projetos eles vão nascer das diferentes demandas e danos das comunidades atingidas, como meio de promover mudança na realidade local. Para tanto, foi pensado 3 categorias, pequeno, médio e grande, que a gente já falou bastante disso. Essa questão de promover mudanças da realidade local ela é bem importante para o anexo 1.1, porque o anexo 1.1 ele é a reparação socioeconômica dos danos coletivos. Então, os projetos eles têm que ter alguma relação com a melhoria do bem-estar e a relação com os danos sofridos, né? Então, a gente está falando de projetos de desenvolvimento econômico, geração de trabalho e renda, que podem estar ligados à cultura, ao lazer, ao artesanato, à arte em geral, também à produção de alimentos, também à criação de animais. Então, a gente tem uma série de projetos que podem se
adequar a essa realidade que está aqui, né? Inclusive isso, a própria organização comunitária, né? As cooperativas, as associações, né? Tudo isso faz parte desse processo de organização de projetos comunitários. E aí, como eu falei para vocês, algumas dessas ideias já foram levantadas pelas comunidades atingidas, né? Pelas pessoas que aqui estão, conselheiros e conselheiras, e por outras que aqui não estão, né? Porque é um processo que também foi feito a muitas mãos, né? Com muita gente ao longo de muitos anos. Então, algumas ideias de projeto já foram levantadas e organizadas no Almanac. Repito, gente, algumas. Os projetos que estão ali relacionados não são obrigatórios de serem executados, mas eu tenho certeza que todo mundo que der uma olhadinha no Almanac vai perceber que tem algum projeto ali que faz sentido para você, porque é uma organização muito plural de projetos, né? Os próximos passos serão um apoio técnico na qualificação desses projetos, para auxiliar na escolha desses projetos. Então, essa formação daqui, ela é o início dessa qualificação desses projetos. A assessoria, ela pode e deve ajudar vocês nesse processo de qualificação de algumas informações técnicas de projeto, né? Mas nós temos aqui pessoas com muita experiência, que também já detalharam projetos, que já trabalharam com uma série de financiamentos, né? Temos pessoas com experiência com o Pronaf, temos o Leonardo que está aqui com experiência cooperativa, temos a Helena também que já escreveu vários projetos, temos, nossa, tanta coisa, Ivane lá com a sua produção, né? Com a sua mini confecção, né? Então, a gente tem uma série de conhecimentos aqui que podem e devem ser socializados a partir da semana que vem, para que a gente faça isso da melhor maneira possível, tá? Esse espaço é um espaço para isso. E o que é o Almanac, então? Né? A gente vai começar olhando os projetos a partir dele. O Almanac, ele é um registro histórico e um instrumento de luta das comunidades atingidas. Ele documenta o processo coletivo de reparação, focado aí no anexo 1.1. E ele serve como esse instrumento mesmo, né, de memória, para a gente organizar, inclusive mais à frente, qualquer tipo de questionamento que possa vir, a legitimidade do processo que está sendo organizado, ele pode ser utilizado como essa comprovação desse processo histórico mesmo, e dessa luta, né, que vem aí de tantos anos. Como que esses primeiros projetos eles foram levantados, gente? A gente fez, né, enquanto assessoria técnica, reuniões com as comissões e com os conselhos, para a gente pensar nas potencialidades de cada região. E aí, isso para nós, daqui da assessoria, e dando um testemunho mesmo, depois eu peço para quem está aqui, que participou desse processo, possa também falar um pouco, né? Durante esse processo, foi muito importante para nós da assessoria fazer esse levantamento focado nas potencialidades, porque durante muito tempo a gente falava só dos danos, né? E aí, o anexo 1.1, ele permite que a gente pense em outras alternativas. Então, para nós do Guaicuí, ouvir de vocês, né, que havia esperança de reorganização, de retomada dos modos de vida, né, e de mudanças, às vezes, daquilo que se produzia, mas ainda assim, com esperança de fazer algo, foi muito motivador, a gente aprendeu muito nesse processo. E a gente aprendeu tanto nesse processo que a gente aprendeu ferramentas com vocês. Então, foi um processo muito criativo, porque, por exemplo, tem comunidades que estão aqui, né, representadas por vocês, que as casas são muito distantes entre si. E, às vezes, fazer uma reunião comunitária era difícil, né? Até porque tem muitas regiões que são sitiantes, pessoas que vêm só aos finais de semana. Então, não tinha um volume grande de pessoas daquela comunidade ali para perguntar quais seriam os projetos que poderiam ser executados. Então, vocês pensaram em panfletos, em cartilhas, em questionários, para tentar entender quais são as principais ideias para cada comunidade. E a partir dessas metodologias, a partir desse levantamento de potencialidades, é que nós organizamos o Almanac, né? E a gente chama de Almanac por quê? Porque antigamente, bom, quem tem mais de 35 mais aí, como eu, né? E daí para frente, comprou o Almanac na banca de jornal. E o Almanac geralmente vinha tudo que era útil. Vinha ali uma receita de bolo, vinha ali uma informação do horóscopo, vinha ali uma notícia da economia, vinha ali uma informação do que estava acontecendo na cidade, então tinha de tudo um pouco.
E aqui, o que a gente reuniu foram as utilidades do anexo 1.1. Tudo que é útil para o anexo 1.1, a gente botou dentro desse catálogo. Por isso que a gente está chamando de almanac também. E eu acho que uma coisa também que virou o nome almanac, que é eu acho que ela estava até aqui mais cedo. Eu não sei se ela está aqui agora. Deixa eu ver se ela está aqui agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, acho que ela saiu. Acho que ela caiu. Hoje o Luciano também levantou a mão aqui. Vou passar para ele agora, mas eu só queria dizer que se ela estivesse aqui, eu ia pedir para ela contar. Mas ela falou assim, eu gosto desse nome porque é com alma. Alma vem antes. Então, isso aqui, a nossa alma está aqui dentro. Tudo que a gente construiu está aqui dentro. Por isso, almanac. Aí colou o nome almanac e virou almanac de projetos. Fala lá, Luciano. Esse almanac pode ser feito também dentro das nossas comunidades, para a gente saber o que produz, o que não produz. Você já falou isso aí. Podemos trocar essas informações, entendeu? Saber o que tem aqui, o que tem lá. Se pode ou conciliar um com o outro, fazer uma rótula, entendeu? Um com o outro. Ou uma rota de turismo, por exemplo. Uma rota. Então, eu não sei o que tem lá em Felizlândia. Igual tem lá, tem uma feira livre muito bacana lá no final de semana, entendeu? Então, montar esse almanac para nós mesmos saber o que temos, entendeu? Saber o que nós temos. Porque eu não sei o que você tem, você não sabe o que eu tenho, o que o outro tem. E já que você falou no almanac, que eu conheci o almanac, existia um almanac no Jacatatu também, eu não sei se você viu, entendeu? Então, tudo isso influi no que nós precisamos. A gente tem que saber o que tem na comunidade um do outro, para a gente montar esse almanac para nós próprios, saber dirigir qual que é o nosso almanac que nós vamos seguir. Correto? Exatamente, Luciano, é isso. E esse almanac que eu vou abrir o primeiro para vocês aqui, ó, para a gente dar uma olhadinha neles. Vou abrir primeiro aqui. Temos mais pessoas da R5 do que da R4 aqui hoje, né? Eu vou abrir primeiro o da R5, então. Depois a gente abre o da R4. Deixa eu só voltar aqui na página, gente. Um segundo. A gente vai abrir os dois, tá? Mas eu vou abrir primeiro o da R5. Porque temos aqui mais pessoas hoje da R5. A gente começa por ele. Essa aqui é a versão digital, nós vamos mandar ela para vocês, mas nós temos várias versões impressas para distribuição para vocês, então a gente pode depois combinar uma forma de entregar isso, deixar disponível nas sedes, nos municípios, para que vocês tenham acesso, né? E também nas reuniões comunitárias a gente distribui, nós fizemos muitas cópias deles, porque a gente acredita que ele precisa mesmo circular, né? E aí, só para a gente diminuir aqui um pouquinho a página, ele está organizado da seguinte maneira. Deixa eu só botar para cá, para eu conseguir ir passando sem arrastar a tela, porque senão vocês vão ficar tontos. Primeiro, a gente tem várias fotos muito bonitas desse processo, né? Relacionados à represa, relacionados às comunidades. E nós temos aqui, ó, agora eu vou aumentar, organizados por cadeia produtiva, os projetos que vocês levantaram ao longo desse tempo, né? As primeiras ideias de projetos da região 5. Então, nós temos aqui artesanato e produção artesanal, avicultura e produção de granjeiros, né, de produtos granjeiros, animais de médio e grande porte, cadeia da pesca, cadeia do turismo, extrativismo, feiras, cooperativismo e associativismo, festas tradicionais, hortas e quintais produtivos, meliponicultura e apicultura, né? Essa palavrinha é difícil aí para falar da criação de mel, né? Produção de mel. Piscicultura e produção de alimentos e bebidas. Então, essas são as categorias de projetos que surgiram ao longo desse tempo no levantamento. Dá para ver que é bastante plural já aqui, né? Então, a gente tem uma série de ideias de festas tradicionais à produção de animais de grande porte, né? Aí, aqui, é um deverzinho de casa a gente dar uma lida no almanac, tá, gente? Primeiro tem uma apresentação do almanac, que aí foi a gente aqui do Guaicuí, inclusive fui eu que escrevi o texto para a apresentação dele, apresentação técnica. Depois a gente tem outras fotos, essa foto aqui é uma foto da feira de Forquilha. É muito legal, gente, ir trazendo um pouco essas ideias de projetos para vocês. Sabe como é que surgiu essa feira em Forquilha? Alguém que está aqui faz parte da feira, quer falar? Acho que não tem ninguém aqui hoje, tem?
Acho que não, mas a Feira da Forquilha surgiu durante os 90 dias de construção da proposta definitiva da entidade gestora. Assim como aqui vocês estão se encontrando virtualmente, algumas pessoas... Essa feira Forquilha é que a Fátima apresentou? Lá do Baú? Será que foi? Eu não tenho certeza. Fátima está aqui? Eu vi Fátima entrando mais cedo, não sei se ela ainda está aqui. Mas depois a gente tem que... Eu estou aqui, Júlia. Ah, então, aqui. Fátima, foi essa que você apresentou? Não foi né? essa. Nós apresentamos. Obrigada, seu Luciano, por lembrar de mim aí, porque realmente eu fico muito triste, porque o nosso projeto é um macro projeto. Nós apresentamos uma feira solidária que foi feita em dezembro. O nosso projeto, a gente pensou na saúde mental, né, que é o nosso ponto forte, porque ninguém consegue fazer nada se estiver adoecido. Mas nós não entramos no almanaque. E eu fico muito feliz agora com a sua fala, que não é definido esse almanaque, que outros projetos possam entrar. Porque além da Feira Solidária, nós temos também a Cooperativa Solidária Online, que é uma inovação. Eu costumo dizer que a gente chega aonde o sistema não consegue chegar, porque a gente chega nos rincões das áreas rurais. Mas é um projeto que a gente vai apresentar para frente, teremos outras oportunidades, e eu espero que o CRIMAP, né, que é o Centro de Referência da Mulher Atingida, seja olhado com carinho, tanto pela Caritas, como pelos conselheiros, como pela Guaicuí, para estar nos ajudando nessa demanda. Nós já temos o terreno, nós já começamos a construção de farmácia viva, de horta comunitária, e aí eu peço a ajuda a todos vocês para estar nos ajudando nesse grande projeto. Nós já atendemos mais de 300 pessoas na área de saúde mental, nós temos 10 profissionais da área de saúde que atendem essas pessoas adoecidas, não só na região da Baú, mas em 26 municípios. Então é isso só para falar assim por cima do que é o projeto do CRIMAP. Obrigada. Maravilha, Fátima, maravilha. Sabe o que eu acho que é importante, Fátima, falar? Porque Fátima também foi uma pessoa muito envolvida nos 90 dias, né, Fátima, lá da construção da proposta definitiva, muito engajada, e muito do crescimento também do projeto da CRIMAP veio a partir desse processo de organização, não foi, Fátima? É isso mesmo. Só que quando fez o almanaque, a gente ainda não estava, digamos assim, fazendo reuniões, mostrando o projeto, porque o nosso projeto é muito novo, né? Ele começou em agosto, em setembro começou com uma cesta doada, né? Nós registramos o CRIMAP e a gente não entrou no almanaque. Isso me deixou muito triste, e todas as pessoas que são representantes de várias comunidades, que nós temos Angaretá, Félixlândia, Queima Fogo, enfim, Pequi, várias comunidades participantes, mas nós não entramos no almanaque. Isso mas me a gente deixou vai fazer outros, Fátima, vai dar certo. Eu também fico triste que não tenha entrado, mas é isso, como eu falei, né? Inclusive aqui, quando a gente olhar mais embaixo, cada almanaque tem um recorte temporal. A gente faz questão, né, de dizer que, assim, olha, isso aqui é um retrato desse período. Qualquer coisa que surja, que se organize pós esse período, tem que ser contemplado e tem que ser visto, né? E aí eu acho que, nesse sentido, você também consegue dar muita visibilidade para esse processo, né, Fátima? Eu converso muito com o Douglas a respeito disso, porque a gente já tem o terreno. E a gente, além de querer construir a sede, né, nós podemos construir também a área de lazer, atrair o turismo para a região, não só da Baú, mas de todas essas comunidades. E a Cooperativa Solidária, nós temos já um site pronto, onde as pessoas colocam seus produtos que são vendidos, tipo Marketplace, por exemplo. Uhum. Então, para frente, a gente vai conhecer mais o projeto e eu espero o apoio de todos vocês aí. Okay? Não, vai dar certo, Fátima, já deu certo, né? Da forma como vocês estão organizados, já deu certo, mas vai dar mais certo, eu tenho certeza. Amém. Amém. Assim como o projeto que a Fátima organizou, só um minuto, Luciano, rapidinho, já vou passar para você. Assim como a Fátima também se organizou a partir
desse impulso que o anexo 1.1 deu, a Feira da Forquilha do Cabral também veio desse processo. Então, muitas pessoas que produziam e que não tinham onde vender os seus produtos se organizaram e criaram essa feira. Gente, a feira está dando super certo. Ela já está ficando enorme. Várias pessoas que não eram do processo de reparação agora também estão envolvidas e está com o apoio da prefeitura. Então, eu acho que isso é muito importante da gente olhar, assim, que esse espaço que a gente está aqui, ele é um espaço que pode pensar projetos para dentro do anexo 1.1, mas pode pensar projetos para fora do anexo 1.1. Pensar em outros editais, outras formas de captação, em outras redes que a gente está falando aqui, né? Luciano falou disso semana passada, o Wilson. Então, é bem importante que a gente possa mesmo se fortalecer, dialoguem lá nos grupos, né? O grupo está lá aberto, conversem, mandem editais, mandem ideias, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem mesmo, né, nesse mundo virtual, da gente se reunir ao invés da gente se afastar. A internet, às vezes, afasta muito a gente. Luciano, por favor. Olha, eu fui nessa do baú, mas não foi da Fátima, foi do Paulo, que foi produtos de pimenta, esses trem, entendeu? Eu ranquei daqui de Belo Horizonte, fui até lá no baú participar. Só que eu não participei integral, porque a minha esposa estava passando mal, eu acabei vindo embora mais cedo. Eu não participei diretamente mas está faltando integração entre a Fátima e Paulo para unificar essas duas coisas. Mas vamos deixar essas questões para outro espaço, que aqui é um espaço beleza. Vamos deixar para a comissão. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Depender da gente também aqui para ajudar. Eu já arranquei daqui para lá para ter participado de uma exposição, uma feira dessa. E é muito contemplante. Obrigada, viu, Luciano? Vou seguir aqui, Luciano. Vou passar a primeira aqui. A primeira, a segunda e a terceira, porque faltam 20 minutinhos para a gente terminar o nosso espaço de hoje. Eu ainda tenho que apresentar um pouquinho melhor o almanaque aqui, tá? Então, agradeço a contribuição de vocês até aqui, mas vou passar a primeira, a segunda e a terceira aqui rapidinho. Essa parte eu parei, gente, porque essa eu acho que é o ouro dos dois almanaques, o texto escrito por vocês, né? Apresentando o processo e o histórico desse processo. Então, a gente tem aqui esse texto da região 5, também tem na região 4, e aqui o nome dos autores e autoras. Vamos ver se tem alguém que está aqui hoje? Acho que tem, vai ter gente aqui, ó. Então, esse texto foi construído para ser a memória desse processo. Quando a gente entregar o almanaque para vocês, não precisa ler o meu texto lá em cima, não, mas leia esse verdinho aqui, esse que está em verdinho, eu acho que é um texto bem importante de vocês lerem. No almanaque da 4 é o texto que está em amarelinho, tá? Então, é um texto que eu acho que é importante a gente ler para esse processo. Aqui tem algumas fotos do processo de organização, ó, as reuniões com a entidade gestora. Então, temos algumas reuniões aqui que foram realizadas. Essa aqui foi a primeira formação para os conselheiros e conselheiras da região 5, depois que a entidade gestora começou a trabalhar. Tem pouquíssimo tempo isso, foi no finalzinho do ano passado, né, gente? Foi em novembro do ano passado. Eu estou aqui, ó, com o pessoal, estamos todo mundo aqui. Aí a gente tem, além disso, né, eu acho que tem outras fotos para a gente mostrar outras reuniões. E aí, sim, pessoal, a gente começa a mostrar os projetos locais. Então, qual que é a ideia do almanaque? É reunir, num recorte de tempo, alguns projetos que foram levantados. Como vocês viram, as categorias lá em cima, cada uma já tem a indicação da página. Então, vocês vão lá na página e vocês vão ver os projetos. O que é importante a gente olhar de novo? Aqui, ó, qual comissão está relacionada a qual conselho, tá vendo? Então, aqui a gente sabe, ó, o Conselho 1 de Felizlândia é Atingidos do Bagre, Baixo Paraupeba, Paraíso do Cisne, Praia das Garças, São Geraldo do Salto, tá vendo? Conselho 2, a gente tem Campina Grande, São José do Buriti, Várzea do Buriti, Faburima, né, que a gente chama de Faburima, mas Ilha do Mangabal, Buritizinho, né, e Riachão. Então, a gente tem aqui Lagoa e Tronco, então a gente tem aqui as comunidades, depois vocês podem olhar aqui para quem está entrando agora no processo, saber, né, qual é a comissão, qual é a comunidade que está relacionada a cada conselho. E aqui o mapa, vocês vão ver que são 2 páginas de mapa, então a gente tem o mapa 1 aqui, que está organizado pela logo das comissões, tá vendo? E o que tiver a bordinha marrom é que essas 2 comissões estão juntas, essas 4, essas 5, tá vendo? Estão juntas na mesma organização de conselho. Então, também tem a legenda aqui para vocês verem, né? Como é que eles estão organizados. E aí, gente, tem a legenda de projetos. Aí sim, para vocês entenderem como é que está organizado cada página de projeto. Em cada página de projeto, vocês vão ver que os projetos eles têm cores. Então, a página do projeto vai ter cor, né? Do eixo produtivo. Verde, quando uma
entre 1 e 4 comissões falaram daquele projeto. Amarelo, quando entre 5 e 7 comissões falaram daquele projeto. Em azul, quando 8 ou mais comissões falaram daquele projeto. Então, essas cores é para ajudar a gente a entender quais são os projetos que são mais abrangentes, aqueles que são menos abrangentes, aqueles que podem ser regionais, aqueles que são mais locais, né? Então, eles estão organizados dessa maneira. Então, por exemplo, ó, esse eixo de projeto aqui, que tem a entrevista da Ivane, Ivane, você aqui, ó. Aqui, seu trechinho. Sim, tem minha fala aí. A sua É o fala. nosso projeto de morada nova, sede em tudo. Exatamente, que vai estar aqui ligado ao artesanato. Então, vocês estão vendo que o artesanato está em amarelo. Então, eu vou voltar aqui em cima só para vocês verem mesmo. O amarelo é porque entre 5 e 7 comissões falaram que é um projeto regional, né? Que pode ser um projeto... Não, é um projeto local. Então, temos que ver se ele tem potencial para ser um projeto regional. E aí, aqui, olha, ficam organizados os projetos. Então, vocês vão ver que cada linhazinha dessa aqui, essa linhazinha mesmo aqui, tá? Que eu estou apontando, ela vai significar um conselho. E aqui embaixo vão ter as ideias de projetos de cada comissão desse conselho. Então, por exemplo, no caso do Conselho 1, somente São Geraldo do Salto trouxe, no momento do levantamento, uma ideia de artesanato, projeto de artesanato, que foi fábrica para a produção de sapatos, vassouras e produtos de limpeza. Aí a gente tem, em contrapartida, aqui o Conselho de Três Marias, três comissões do conselho trouxeram ideias. Então, por isso que a linhazinha está comprida, tá vendo que a linhazinha está comprida aqui? Porque todas as comunidades, todas as ideias de projeto que estão aqui embaixo, foram levantadas pelas comissões desse conselho. Aqui é umazinha só, aqui é umazinha só, tá vendo? Então, vão ter as ideias de projeto aqui. O que é importante também mostrar para vocês? Que aqui do lado, essa pontinha laranja aqui, está mostrando quais foram os bens jurídicos relacionados a esses projetos. O que é bem jurídico, gente? É tudo aquilo que é protegido por lei. Todos os bens que nós temos que são protegidos por leis. E que foram justamente os bens que foram afetados pelo rompimento da barragem. Então, são os danos que vocês sofreram. Então, vocês vão ver que esses projetos, eles podem reparar danos de atividade econômica, danos de produção, danos de renda, tá vendo? Então, a gente consegue relacionar o projeto ao dano que vocês sofreram. A gente vai ter, então, pessoal, vários aqui. Eu não vou mostrar todos, porque a gente já está mais para o finalzinho, mas, ó, a gente tem várias fotos da região. Então, aqui a produção de avicultura e produtos granjeiros, tá vendo? Aí a gente tem também aqui dos animais de grande porte. Todos esses QR Codes aqui, gente, que vocês estão vendo, eles levam para vídeos que foram gravados também nas comunidades falando dos projetos. Eu vou mandar todos eles para vocês, a playlist dos vídeos. Nós temos mais de 20 entrevistas da região 4 e 5 sobre ideias de projetos e como foi organizado esse processo. Então, acho que vale bastante a pena ver. São vídeos curtinhos, de 3 minutos, mas que são bem importantes da gente observar. E aqui os projetos vão estar organizados, tá vendo? Então, cada aba fala dos projetos. Cadeia da pesca, por exemplo, tem distribuição de alevinos de tilápia. E a gente vai ter outros projetos aqui, tá? Então, é um material bem bonito, bem legal, e que faz isso que o Luciano trouxe. Vocês conseguem entender um pouco o que cada comunidade está pensando, entendendo se dá para pensar num projeto conjunto. Isso é bem interessante. O que eu vou sugerir para vocês, tá? Para que vocês possam fazer para o nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro, ele vai ser na semana que vem, e a gente vai começar já a fazer o detalhamento dos projetos. Então, eu vou pedir que cada pessoa que aqui está possa ler o almanaque da sua região, seja da região 4, leia o da região 4, da região 5 também leia o da região 5. Eu vou, inclusive, mostrar aqui rapidinho algumas fotos do almanaque da região 4, para vocês verem. E vocês vão olhar e vocês vão escolher uma ideia de projeto que ali está ou uma ideia de projeto que ali não está. Porque, às vezes, a gente vai ter outras ideias de projeto que não foram levantadas, como a Fátima mesmo já trouxe aqui, né? Que ela tem um processo aí de organização que foi feito junto às mulheres, né? Do baú e da região 4, e que a gente não está no almanaque. E é que ela tem essa ideia, né? De fazer os projetos. Então, a gente vai pensar num projeto para a gente trazer para cá na semana que vem, para a gente começar a detalhar.
E aí é muito importante que vocês tragam mesmo, porque aí é a hora da gente debater. Aí a gente vai debater, né? Eu vou parar de falar tanto, e vocês que vão falar mais, né? Trazendo aí as ideias de projeto para que a gente possa fazer os exercícios práticos de detalhamento. Só para vocês verem aqui do Almanac da 4, ó, também tem as categorias. Algumas categorias são diferentes, tá vendo? Aqui na 4 a gente tem bovinocultura e suinocultura ao invés de animais de grande porte. Então, a gente tem outras categorias que são iguaizinhas, né? Eu acho que a principal que muda é essa aqui. E mostrar algumas fotos para vocês também. Ó, esse é o texto escrito pela região 4. E aqui algumas fotos. Ó. Essas fotos aqui foram ainda lá nos 90 dias, que eu chamo de 90 dias, da construção da proposta definitiva. Então, essa é a primeira reunião. Aqui é uma foto do encontro de bacia. Aqui é uma reunião lá no Saco Barreiro. Esses aqui, ó, são os panfletos que a região 4 fez para chamar a comunidade para as reuniões comunitárias para decidir os projetos. Esse aqui é dos danos. Eu vi que a Glau falou que não está no grupo. Vou te adicionar, Glau. Fica aqui comigo no final e confirma seu número de telefone para mim, que eu vou te adicionar, tá? Aí nós temos aqui a Conferência dos Danos Coletivos, as reuniões para a Conferência dos Danos Coletivos, tá vendo? Então, foram muitas etapas, ó. Aqui também o desenho dos conselhos. Aqui somos nós lá nos Caixó, euzinha aqui, ó, de casaquinho branco, lá nos Caixó, montando também esse processo. Aqui a reunião, né, do pessoal da região 4. Então, a gente teve muitas etapas de organização, tá vendo? E a partir daqui também os projetos da região 4. Então, convido a vocês a ver os vídeos, a pensar os projetos também, tá vendo? Estão organizados da mesma maneira que o Almanac da região 5, cada projeto e cada etapa aí de organização da região 4, tá? Então, fica como uma sugestão a gente olhar o Almanac, cada pessoa olha o Almanac da sua região, pensa no projeto que acha interessante detalhar e traz para a gente. E aqueles que, né, não identificarem dentro do Almanac uma ideia de projeto que queira detalhar, traz uma nova ideia para a gente poder detalhar. A ideia é que a gente consiga sair daqui, então, ao longo desses próximos 3 encontros, com um projeto detalhado, pensando nos custos dele, né, nas etapas dele, no detalhamento dele. Tá bem? Falei pra caramba hoje, hein, meu povo? Falei pra caramba. Eu agradeço demais a todos vocês. Queria pedir para a gente fazer uma avaliaçãozinha antes de sair, pode ser? Todo mundo topa fazer aquela avaliação do conteúdo de hoje? Vou pedir o Vitor para fazer para mim. Você faz, Vitor? Que a garganta já foi para o beleléu. Vou passando a apresentação aqui, o Vitor vai pedindo vocês para levantar a mão, né, e organizar. Então, só para fechar aqui, ó, passo a passo da escrita de projetos é o nosso próximo encontro. Faço assim, pessoal. É sempre bom ouvir a Júlia, assim, né? Porque ela traz uma, né? Como vocês também, né? Traz uma vivência, né? Uma densidade que é extremamente importante, né? A gente sempre aprende alguma coisa a mais, né? Mas para a gente, pensando em si com o nosso horário, né? Vamos lá com a avaliação. Vocês participaram da última, né? Então a gente vai ter 3 bloquinhos de perguntas, né? Uma pergunta afirmativa e outra negativa, tá bom? Então, o que for positivo, vocês reagem, né? Levantem a mão para a gente poder registrar essa avaliação de vocês, porque é importante, né? Para a prestação, né? De conta do nosso serviço, fazer esse registro, né? E caso seja negativo, vocês também levantem a mão, né? E acrescentem, né? O que vocês gostariam que melhorasse, o que faltou, né? Porque esse processo é extremamente importante para a gente ir melhorando o nosso trabalho, né? Essa própria apresentação hoje veio dessa avaliação crítica de vocês, né? Então, vamos lá, olha. A gente aqui no eixo da linguagem e da comunicação. Então, a primeira frase é: as explicações foram feitas com a linguagem adequada aos termos usados, foram de fácil compreensão? Aí pedi que vocês reajam aí, tá? Ok, então, ok. Obrigado, pessoal. Vou abaixar aqui a mão de quem levantou, tá? Eu acho que foi muito bem avaliado, né? Acho que realmente a gente percebe que esse processo, né, de a gente rever alguns pontos e atualizando, ele é necessário para a gente aprofundar nosso conhecimento, né?
A próxima pergunta, Ivanete, você tem uma pergunta, uma questão, ou você já está avaliando a anterior? Hein, Ivanete? Estou entendendo que você levantou para avaliar também, né? Eu vou abaixar aqui, tá? E vou fazer a segunda afirmativa, né? As explicações não foram feitas com a linguagem adequada. Os termos usados não foram de fácil compreensão. De que vocês, né, se expressem aí para que a gente possa fazer essa anotação aqui, tá bom? Ótimo. Então, estou entendendo que todo mundo saiu aqui, que o conteúdo foi bem organizado e que todo mundo conseguiu entender, né, a nossa a abordagem que foi dada aqui, né? Ótimo. Vamos para o nosso próximo eixo, né, que foi a metodologia da videoaula, ok? Então, vamos lá, próxima frase. O conteúdo está bem organizado? Consegui entender bem o tema da aula e os próximos passos. Vou aguardar aqui a avaliação de vocês. Ok, então, entenda que todo mundo concordou, né? Que a metodologia ela está organizada e deu para entender o tema. Perfeito, tá? Então, novamente, aqui eu vou abaixar as mãos, ok? E nós vamos para a próxima, tá? O conteúdo não está bem organizado e não consegui entender sobre o tema da aula e os próximos passos. Alguém tem alguma colocação? Legal, gente. Então, estamos entendendo que a gente está tendo uma boa compreensão, né? A gente está avançando bem para o entendimento e que a nossa metodologia também está sendo bem assertiva, né? Que isso é muito importante. Sobre o eixo da aprendizagem percebida, tá? Para vocês, né? Assim, se percebendo, você consegue explicar esse conteúdo para outra pessoa? Ok. Bastantes avaliações positivas também, né? Já estão se sentindo mais apropriados para poder repassar essa informação. A Helena botou um pensamento, né? Talvez na próxima seja uma oportunidade para ela avaliar, né? E dar alguma sugestão. Então, a próxima frase é: eu não consigo explicar esse conteúdo para outra pessoa. Alguém quer fazer uma pontuação sobre isso? Jean fez uma brincadeira aqui, eu não entendi se ele está rindo ou se ele está avaliando. Antes, Vitor, no meio do, né, entre uma coisa e outra, falou assim, mais ou menos, que eu acho que está mais para cá do que para avaliação positiva, né? Porque é por isso que a gente coloca as duas coisas, gente. Uma coisa hoje foi bom, consegui compreender, né? Dialogamos bem. Mas apreender a ponto de passar, eu sei que é muita informação. Então, por isso que a gente coloca as duas. Porque uma coisa é a gente compreender o que está sendo dito, outra coisa é a gente aprender para passar para frente, né? Então, exatamente. Como a Helena é professora, eu acho que ela saca bem isso, Vitor. Assim, acho que podem ficar tranquilos, viu, gente? Podem avaliar mais ou menos também, tá vendo? E quando a afirmativa não for exatamente o que vocês querem, podem botar aí, podem abrir o microfone e falar. Eu acho que é importante a gente avaliar bem. Entendendo que esse processo de aprendizagem, né, da gente ir entendendo, né, nesse processo tão complexo que é o acordo judicial e o anexo 1.1, é uma coisa que ele vai acontecendo com o tempo, né? E aqui eu percebo o quanto que a gente se apoia, né? A gente vê pessoas que estão apropriadas e que compartilham, né? Então, isso é importante para a gente ir fundamentando o nosso conhecimento e, então, um olhar mais coletivo, tá? Próxima frase. Então, ó, a aula me deu ânimo e motivação. Voltarei na próxima semana. O que vocês avaliam? Ótimo, bastante avaliações positivas, né? Deixa eu ver aqui no chat também. Então, na próxima aula estaremos juntos novamente, né? Vai ser com excelência, né? Retornando à frase, né? A aula não me deu ânimo e motivação. Não voltarei na próxima semana. Como é que eu não abaixei a mão?
Vamos lá, vou repetir, tá? A aula não me deu ânimo e motivação. Não voltarei na próxima semana. Bom, não houve manifestação, né? Então a gente está entendendo que estaremos aqui novamente na próxima aula, né? Que ótimo, assim, ver que a gente está conseguindo dar passos firmes, assim, né? Com esse conhecimento que a gente está adquirindo, que estamos aprendendo junto, né? A Milce tá... Que maravilha, Milce. Né? Acho que cada encontro é um aprendizado novo, né? E é um passo mais firme para a gente chegar aos nossos objetivos comuns, né? Maravilha, Vitor, obrigada. Gente, brigadão enfim, pela troca de hoje, por esse espaço. Eu já estou aqui falhando um pouquinho, mas agradeço muito, sempre aprendo muito também. Obrigada pelos toques, obrigada pelo toque na correção da comunidade. Marcelino também me ajudando aí sempre, brigadão, né? E aí, queria agradecer e dizer que semana que vem estaremos aqui. Amanhã mesmo a gente manda os materiais para vocês. A gravação a gente manda daqui a 2 dias, tá, gente? Então, a gente manda na quinta-feira a gravação, mas amanhã a gente já manda o almanac e também tudo organizadinho sobre a tarefa que a gente tem para a semana que vem, para a gente conseguir detalhar os projetos. Quem precisa falar comigo, tipo o Glau, que ainda não está no grupo, talvez Leonardo, que não fez a inscrição ainda, quem quiser, fica aqui comigo um pouquinho no final, que a gente vai interromper a gravação e a gente fala com vocês para pegar os contatos, para a gente não fazer isso aqui, porque são dados sensíveis, a gente não pode fazer aqui com todo mundo, tá? Helena, por enquanto, por favor, a palavra é sua. Sobre aquele projeto que ela comentou a respeito de saúde mental com relação às mulheres, ele vai ser divulgado para a gente também? Ela já botou lá no grupo, inclusive não botou. Foi eu que procurei, eu achei lá e postei. Mas é porque tem pouca coisa no Instagram. Ô, Fátima, vai lá no grupo depois e explica um pouquinho melhor para o pessoal que está curioso em relação ao projeto. Bacana. Não, com o maior prazer. Eu vou sim. Pode deixar que eu vou por lá. Maravilha. Apesar de que tem site, tem Instagram, tá em vários grupos da Bacia, mas eu vou lá explicar sim. Vou fazer um prospecto e colocar lá. Ok? Muito obrigada aí. Tá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.